Solidão, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O presidente, porém, disse: "Mas que mal fez ele?" E eles mais clamavam, dizendo: "Seja crucificado." Mateus, capítulo 27, versículo 23. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste, confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Na bela lição de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre a solidão do cristão verdadeiro. A solidão daquele que busca o bem, busca elevar-se na própria consciência perante o mundo. Emmanuel é categórico em afirmar que todo aquele que busca a sua evolução espiritual encontrará solidão. Será abandonado por aqueles que riam nos momentos da juventude, da mocidade, daqueles que partilharam sonhos no início da trajetória, mas que ficaram no vale sombrio, enquanto aquele que busca o Senhor se eleva acima dos cimos. Por isso não devemos temer. Reconheçamos na figura do Cristo aquele que sofreu o maior ato de abandono na terra, que percorreu o Calvário sozinho e foi crucificado. Emmanuel é claro ao afirmar que nós podemos até sentir a solidão, mas o Cristo, além da solidão, foi perseguido e crucificado. Pensemos nele, portanto,
a fim de termos ânimo e forças para seguir no bom caminho, no caminho do serviço ao próximo, no caminho da redenção, no vencer das nossas más inclinações, na prática da caridade diária, no perdão das ofensas. Que tenhamos em mente que, apesar da solidão que certamente chega, teremos o serviço junto ao Cristo para prosseguir na caminhada. A passagem evangélica comentada por Emmanuel é aquela que muito marcou os corações cristãos. A multidão pede a crucificação do Cristo, já abandonado. E Emmanuel então revela que à medida que avançamos no desempenho do próprio dever, experimentaremos a solidão. Sentiremos uma tristeza que constringirá nossa alma sensível, porque todos aqueles que nos acompanhavam agora não mais estão conosco. Ficaram no que Emmanuel chama de vale, voejando em círculo estreito, como borboletas que se esfacelam ao contato da luz. Em torno daquele que busca o bem, há claridade, mas também há silêncio, porque o mundo não acompanha a elevação espiritual, o mundo não deseja isso, não está disposto a sacrificar os bens necessários para alcançarmos essa virtude. Por isso nossa caminhada é solitária. Ficaremos felizes em ter conhecimento, mas também teremos a dor de não sermos compreendidos. Nossa voz gritará sem eco, nosso anseio se alongará em vão. Porém, se realmente estamos subindo, os ouvidos no mundo não poderiam nos escutar. O coração faminto de calor não conseguiria entender os nossos ideais de altura. Por isso, o choro, a indagação e o sofrimento são naturais à elevação. Todo renascimento é doloroso, e Emmanuel usa mais uma vez a natureza para exemplificar o que ensina, quando diz que a ave, para se libertar, destrói o berço da casca. A semente também sofre a dilaceração na cova, no buraco da terra desconhecido. A solidão, portanto, com serviço aos semelhantes, gera grandeza, pois a rocha que sustenta a planície vive isolada. O sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Aprendamos, portanto, sem cansar, a ciência da elevação, lembrando que Jesus escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos, sem ninguém a segui-lo na morte afrontosa, com exceção de 2 malfeitores. Recordemos, portanto, de Jesus e sigamos, confiando no infinito bem que nos aguarda, sem esperar pelos outros, nessa marcha de sacrifício e engrandecimento pessoal e individual. Não esqueçamos que, pela redenção, Jesus deu aos homens a vida eterna, lutando e sofrendo sozinho, perseguido e crucificado. Por isso, os nossos sofrimentos não se comparam aos dele. Tenhamos em mente a necessidade da elevação, buscando as mãos do Cristo a nos encaminhar junto ao Pai. E mesmo que sintamos a solidão do mundo, já que muitos nos abandonarão e não acompanharão essa trajetória redentora, tenhamos fé no futuro e esperança em nosso Pai, que jamais nos abandona e dá a força necessária, o ânimo em nossos corações para prosseguirmos na boa caminhada. Que assim seja.